Então, vamos dar sequência à nossa primeira aula do ano, né, de 2022. E vamos estar orando. Nosso Deus e Pai, eu quero louvar e agradecer ao Senhor em nome de Jesus por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Lógico, com os corações muito tristes por tantas vidas que estão se perdendo em várias partes do mundo, em guerras horríveis. Mas também nós queremos louvar o Senhor por aquelas pessoas da Jocum, aqueles jovens, que têm se esforçado em realmente ser sal e luz nesse mundo. Que o Senhor possa garantir a segurança deles, já que pessoas muitas vezes são falhas nessa questão, mas o Senhor pode levar consolo, graça, paz, e conforme foi pregado ontem, eles fazem realmente esse trabalho com muita alegria, Pai. E a gente precisa aprender muito com eles. São os heróis da fé dos nossos dias, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, por tudo, que o Senhor possa também vir iluminar a Tua palavra em nossas vidas. Amém. Muito bem, gente. Então, aula de número 37. Estamos entrando no capítulo 7 de Romanos. Tem uma jornada ainda grande pela frente. Mas o apóstolo Paulo, após ter trabalhado aí 6 capítulos, mostrando diversas coisas, mostrando que a revelação geral ela não foi capaz de tocar os corações das pessoas, porque elas viram aí a glória de Deus e elas simplesmente rejeitaram isso, né? Deus, então, se manifestou pela lei, e de tantos outros meios, e finalmente, por meio da revelação mais especial que teve, Jesus Cristo, e esse ainda foi morto. E o que o apóstolo Paulo ele traz é que a lei, vamos chamar assim, a lei moral, em especial também a lei cerimonial, elas não são eficazes no sentido de nós alcançarmos algum tipo de mérito diante de Deus. Então, por mais que você cumpra a lei, você nunca vai atingir algum tipo de mérito. Quando a gente pensa nisso, é como aquela criança que pensa, eu vou lavar aqui meu copo para, enfim, para a mãe ou o pai, então, ficarem felizes comigo, né? Mas tudo bem, lavou o copo, mas também faz um monte de travessura, entendeu? E a gente, às vezes, realmente cumpre muitas leis morais e, enfim, de fato, cumpre isso, né? Leis sociais e tal, mas a gente sabe que o nosso coração ele é carregado de pecado, né? Então, por mais que a gente procure fazer coisas muito boas, isso não é o suficiente, tá? E também, se fosse suficiente, se fôssemos acreditar nisso, olha, sou uma pessoa boa, com esse pensamento nós invalidamos o sacrifício de Jesus, que é o pior, tá? Então, eu digo o seguinte, olha, as minhas boas ações, a minha generosidade, o meu comprometimento social, familiar, isso é o suficiente para me tornar aceitável para Deus. Bom, aí eu já estou realmente anulando, pelo menos na minha vida, o que Jesus fez por mim. Tá? E nesse texto aqui, em especial dos versos 1 a 6, o apóstolo Paulo vai falar, então, sobre a questão um pouco da função da lei, e ele vai usar a analogia do casamento para exemplificar isso. Casamento não é o tema central desse texto. É um texto que nós não deveríamos usar, né, para fazer uma discussão central sobre isso. Mas Paulo traz isso como um exemplo para ilustrar a questão da lei. Tudo bem? Eu vou fazer a leitura, então, do texto, os primeiros 6 versos, depois eu vou compartilhar a lição com vocês. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Então, ele está falando aqui para judeus que vivem em Roma. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Ou enquanto ele vive? Por exemplo,
Pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Tá? É uma argumentação fantástica aqui do apóstolo Paulo. Vamos ver aqui, então, o nosso texto. Tá. Muito bem. Uma coisa que a gente percebe lendo todas as cartas, Atos, as cartas, mesmo os relatos sobre Jesus, é que a igreja, desde os tempos mais primitivos, desde o tempo de Jesus, ela precisou lidar com o legalismo judaico. O legalismo judaico é todo aquele conjunto de leis, principalmente as leis cerimoniais, mas também passam ali pelas leis morais, né? Leis acerca de purificação, de comer sem lavar as mãos, e que inclusive houve esse tipo de acusação no tempo de Jesus e essa coisa toda. Então, o próprio Jesus ele foi acusado de curar no sábado. Quer dizer, fez um grande milagre, mas o que estava em voga não era o milagre ali, mas era o fato de ele ter feito isso no sábado. Os próprios apóstolos fizeram um concílio para resolver as questões da lei, impondo que os cristãos se abstivessem da comida sacrificada aos ídolos, da imoralidade sexual, da carne, dos animais estrangulados e do sangue. O que acontecia ali é que os judeus queriam que os novos convertidos se circuncidassem e obedecessem à lei. Mas a circuncisão era um sinal externo, uma pequena cirurgia feita no prepúcio do pênis do menino, ainda com 8 dias de vida. E, claro, depois quem entrasse para o judaísmo teria que fazer isso como adulto, mas era esse derramamento de sangue que havia ali, era um sinal de uma aliança entre Deus e aquela pessoa que agora faria parte do povo. Mas esse derramamento de sangue pela circuncisão, ele já se tornou ineficaz. Jesus derramou todo o seu sangue, e isso precisava ficar bem claro. Agora, de toda a lei, o que ficou ali, que de fato os novos cristãos precisariam de fato obedecer, era a comida sacrificada aos ídolos, a questão da imoralidade sexual, da carne dos animais estrangulados, e era proibido de ingerir sangue. Sabemos hoje que tem pessoas que se alimentam de chouriço, eu não vejo problema nenhum, mas eu não como. Eu acho um negócio meio estranho. Já provei tudo, nada contra quem faz, né? Mas isso dentro de um contexto primitivo, isso já seria proibido, tá? Então, entre todos os questionamentos sobre lei, a circuncisão sempre ali foi o ponto que resultou mais debates, mais controvérsias, uma vez ali que se tratava de um sinal externo da aliança do povo de Deus com Deus em si, tá? Então, agora, nesse capítulo 7, Paulo segue discutindo sobre a questão da lei judaica, mostrando que quem é cristão não precisa guardar nenhum tipo de lei cerimonial. No entanto, sabe que a lei tem o seu papel, tá? Nós não guardamos a lei por uma questão de nos tornarmos aceitáveis para Deus, mas porque nós fomos aceitos por Deus, pelo sangue de Cristo, a gente tem a alegria de obedecer às leis, tá? Claro, excetuando ali as leis cerimoniais, que isso para nós já não faz sentido. No capítulo 6, Paulo mostrou que os cristãos morreram para o pecado.
Agora, nesse capítulo, ele mostra que também morreram para a lei. Mesmo assim, a lei tem uma função muito clara, pois a lei proíbe o pecado e protege da transgressão. O Bruce, que é um teólogo, comentarista citado pelo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o que está em foco aqui é um conceito errado de que, pela penosa conformidade com o Código de Leis, é possível adquirir mérito diante de Deus. A gente vê, por exemplo, pessoas que pagam promessas, né? Carregam cruz por dezenas de quilômetros nas costas, por dias. Outras, enfim, escalam escadaria de joelho. Tudo isso é sinal externo de uma santidade, mas que para Deus isso tem pouco valor. Pouco valor. Mesmo em questão, por exemplo, do jejum, que é algo que é recomendado por Jesus, mas ele fala, olha, quando você for fazer um jejum, que isso não seja aparentado de maneira externa, isso ninguém precisa saber. É com você e Deus. Então, vai lá, lave o rosto, penteie o cabelo, para não ficar mostrando aos outros que você está ali praticando uma questão ali cerimonial, uma questão entre você e Deus. Tá? O John Stott, citado aqui pelo Lopes, ele menciona 3 grupos que lidam com a lei de maneira bastante diferente. Nós temos os legalistas, tem os libertinos e tem os cristãos. Tá? Os cristãos aqui, então, eles representam o equilíbrio, enquanto os legalistas e os libertinos, eles representam os extremos. Porque os legalistas buscavam cumprir a lei com o propósito de serem salvos. O que eles queriam era ser salvos. Então, eles achavam que, por muito fazer, em melhores condições eles estariam. Então, quando eles cumpriam certas exigências da lei, eles acabavam ostentando uma religiosidade apenas de aparência. E a gente consegue perceber isso muito naquela parábola do fariseu e do publicano, quando um fariseu, um cumpridor da lei, e de fato os fariseus eles eram cumpridores da lei. De uma maneira geral, eles eram pessoas, eu diria assim, muito zelosas, principalmente no início. Porque como o povo estava disperso ali pelas várias invasões e Israel ficou debaixo do jugo dos sírios, dos babilônicos, dos gregos, né? E por fim dos romanos, e ali houve muitas dispersões, eles acabaram perdendo a centralidade da oração marcada pelo templo. Então, ali, principalmente no período do domínio grego, o povo... Bom, eles acabaram tendo que ali construir as sinagogas, né, para que ao menos a lei pudesse ser estudada, né? Então, daí que ali tinha 6 judeus, então, pelo menos 6 judeus, então eles construíam uma sinagoga. E os judeus, eles aparecem ali um pouco depois, ali talvez no ano 200 a.C., 150, justamente para trazer a lei judaica para um centro. O problema é que eles se tornaram pessoas extremamente legalistas, a ponto de Jesus, então, ele contar uma parábola sobre o fariseu e o publicano. É uma parábola que vocês conhecem bem, em que o fariseu ele chega diante de Deus, bate no peito, com toda a sua altivez, e dizendo assim, obrigado, que eu não sou aí como esse publicano, eu dou dízimo de tudo, eu cumpro a lei, eu faço e aconteço, né? Obrigado, porque eu não sou que nem ele, né? Quer dizer, ali, de fato, ele fazia aquilo. Ele fazia mesmo. Só que ele fazia por uma questão apenas de tentar ser melhor e manifestar o quanto ele era melhor diante dos outros. E, ao fazer isso, ele cometia o grave pecado do orgulho, né? E o orgulho, eu diria assim, é a mãe e o pai de todos os demais pecados, né? Aliás, o orgulho, ele precede a queda, ele vem antes da queda, tudo bem? Então, esses legalistas, né, vamos chamar assim os fariseus, né,
Eles viviam debaixo de um jugo pesado e queriam pôr as demais pessoas debaixo desse jugo. Os libertinos, por sua vez, olhavam para a lei como causadora de todos os seus problemas. Era praticamente uma trava aos desejos errados do seu coração. Eram pessoas que queriam viver sem freio e sem limite nenhum. A lei, a nossa Constituição brasileira, todas as resoluções que são aplicadas, elas vêm como um freio moral sobre o povo, a fim de conter aquelas agressões, aqueles exageros e tudo mais. Imagina, vivemos aí cercado de tantas leis, né? Temos uma lei muito boa, mas que não é cumprida. Imagina se não tivesse lei, tá? Aí, de fato, e a lei também, ela pune na medida em que a pessoa não a cumpre. Tudo bem? Imagina se não tivesse radar, se não tivesse ali leis que dizem, olha, tal estrada é 100 por hora, né? E se passar disso, você está sujeito a multa. Imagina se não houvesse. Quer dizer, o número de mortes seria muito maior, com certeza muito maior. Então, a lei ela vem como uma trava moral, e os libertinos não querem esses freios morais. Eles queriam viver sem freio e sem limites. Agora vem os cristãos, e eles se regozijam tanto na libertação da lei, né, porque nós não estamos debaixo de um jugo da lei. Nós não consideramos que a lei seja um jugo. Mas nós temos essa plena liberdade de cumprir a lei, né? Os cristãos se regozijam na libertação da lei, que traz justificação e santificação. A lei não consegue justificar. Justificar é tornar o homem justo. A lei não consegue fazer isso. A lei tem uma capacidade punitiva, no sentido de reprimir o erro, mas também de punir quem erra. Tá? Colocar a pessoa no trilho à força. Agora, nunca ela consegue, nesse sentido, justificar e tornar a pessoa santa, tornar a pessoa melhor. Porque a gente sabe que no momento que a lei sai, imediatamente a pessoa vai começar ali a transgredir. Né? A lei ela não é uma coisa natural ao coração da pessoa. É algo imposto. Agora, quando nós somos libertados da lei, nós temos a possibilidade de sermos justificados e santificados por Cristo, e aí sim nós vamos cumprir a lei moral, né? As leis sociais, com alegria, porque nós sabemos que a força para cumprir a lei não vem da lei em si, mas ela vem do Espírito. Então, eu consigo viver de um jeito moral e adequado, mesmo quando não for visto. Tá? Ainda quando estiver solitário, eu consigo ainda cumprir a lei, porque eu faço isso com alegria. Né? O libertino, por exemplo, ele, por uma questão do medo da punição da lei, ele pode ser que ele vai lá e ele não cometa um ato de pedofilia de maneira pública, mas no resguardo da sua casa, ali com várias maneiras de tentar driblar a fiscalização na questão da internet, usando ali provedores próprios e tal, ele enfim, comete atos de pedofilia. Né? Porque ele não tem ali, eu diria assim, a luneta da lei sobre a vida dele. Tá? Então, a gente sabe que a lei, nesse sentido, ela não tem poder de santificar, mas, uma vez santos, a gente vai cumprir a lei e não se cometerá pedofilia nem quando está sendo olhado, e muito menos quando não está sendo olhado, porque a lei ela está no coração da pessoa. Né? O próprio Deus está ali marcando esse espaço. O John Stott divide os próximos 6 versículos da seguinte maneira. Paulo nos oferece um princípio, o princípio ele vem logo no verso 1, que diz, meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Eles conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto essa pessoa vive? Pergunta que ele faz.
E é uma pergunta retórica, uma pergunta discursiva. Ela não precisa necessariamente de uma resposta. Em seguida, ele ilustra com o casamento. E, por fim, apresenta uma aplicação. Então, Paulo estava escrevendo aqui para irmãos, dentro de uma esfera de comunhão. É de irmão para irmãos. E, nesse contexto, ele faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que se faz no contexto de um discurso, mas que não necessita uma resposta do ouvinte, porque a resposta ela já está implícita, ela está clara. E essa resposta está clara diante daqueles leitores desse texto. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? É claro que eles sabiam. É claro que eles sabiam que a lei só tem vigor sobre a pessoa enquanto ela está viva. Quer dizer, a lei me pune quando eu estou ali, enfim, numa velocidade alta, ou se houve algum homicídio. Mas nenhum oficial de justiça vai entregar a intimação para alguém que está no cemitério. É nesse princípio aqui que Paulo está pensando. Então, nesse contexto, ele faz a pergunta. Tanto naquele tempo como hoje em dia, sabe-se que a lei tem poder sobre o homem enquanto ele for vivo. Nenhuma lei, por mais eficaz que seja, pode guiar alguém na morte, incluindo a lei de Moisés. Mesmo a lei de Moisés não tem esse poder. Ela vai atuar na vida do indivíduo e vai limitar suas ações apenas enquanto estiver vivo. Se algum cristão convertido do judaísmo daquele período tinha dúvidas a esse respeito, o apóstolo exemplifica com implicações práticas, e para isso ele ilustra com o casamento. Aí você pode perguntar, mas pastor, hoje a gente não tem mais essa questão judaica, essas mesmas preocupações. Na verdade, nós temos muitos cristãos judaizantes, né? Muitos cristãos judaizantes, que fazem uso de muitos rituais, de muitas questões ali, mesmo a questão da guarda do sábado, né, por algumas igrejas e tal, né, não somente por adventistas, mas tem, por exemplo, batista do sétimo dia, né, que também faz isso, né, e tem os judaizantes modernos, né, de uma linha talvez mais contemporânea, talvez aí chegando ao pentecostalismo, mas que faz isso também, né, faz isso também. Então, é um tema bem presente nisso tudo. E aí o apóstolo Paulo vai dar essa ilustração sobre a questão do casamento. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto estiver vivo. Mas se o marido morrer, ele estará livre da lei do casamento. Interessante que Paulo está aqui abordando um assunto da lei, algo que fazia parte dos judeus e que agora era bem conhecido por aqueles cristãos convertidos do judaísmo ou que tinha alguma familiaridade com a lei judaica. E basicamente, o resumo desse texto é o seguinte, olha, antes vocês estavam debaixo do jugo da lei, tá? E vocês estavam submetidos a essa lei, assim como a mulher está sujeita ao marido enquanto ele está vivo. Acontece que esse marido morreu. E aqui é uma ilustração. Não que a lei morreu, mas Jesus morreu para cumprir toda a lei. Então, se Jesus morreu, nós, os que somos salvos em Cristo, morremos em Cristo. E a lei não mais nos comanda. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Nós não mais cumprimos a lei para nós nos tornarmos agradáveis diante de Deus. Mas, pelo contrário, cumprimos a lei, né, diversos aspectos da lei, excetuando ali as leis cerimoniais, né, porque nós fomos aceitos por Deus. E aí, cumprir a lei, não mentir, não roubar e tudo, a gente faz isso com muita satisfação. Não porque a lei diz, mas porque é um prazer poder cumprir, por exemplo, os 10 mandamentos. Tá? Então, na esfera do casamento, marido e mulher estão comprometidos enquanto ambos vivem. O Adolf Paul diz que a
força do compromisso da lei conjugal não vigora além da morte. A morte divorcia o matrimônio e assim dissolve o estado anterior da mulher em favor de uma nova condição. Qual é a nova condição dessa mulher? A condição que agora ela se encontra viúva, ela está solteira, ela está só, e ela agora pode entrar num novo casamento. A ideia aqui é a seguinte: Jesus morreu, ele cumpriu toda a lei. Então, nós estamos divorciados da lei antiga. Mas agora nós estamos sujeitos, nós entramos para uma nova relação, para um novo casamento, para uma nova aliança. E nessa nova aliança, nós temos agora a oportunidade de guardar a lei de uma maneira muito mais tranquila. Tá? O verso 3 diz o seguinte: por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será considerada adúltera. Em nenhum momento aqui é afirmado que alguma viúva continua vinculada ao marido após o falecimento dele. Quer dizer, o cristão também não é dito em parte nenhuma que o cristão está vinculado à aliança da lei, à aliança mosaica, porque Cristo morreu. E quando Cristo morre, a morte dele representa a morte de todos que entram debaixo dessa aliança. Se a mulher se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, dentro desse exemplo que Paulo traz. O tema do casamento aqui, voltando a reforçar, nesse contexto, não aparece como uma questão central, mas como uma ilustração sobre ter morrido para um casamento, ter morrido para a lei de Moisés e ter nascido para um outro casamento, para uma outra aliança, a vida em Cristo. E nessa aliança nós entramos voluntariamente. Debaixo da outra lei nós estávamos, independentemente da nossa vontade. Nós estávamos debaixo da lei. A lei nos condenava. Ainda que eu fosse um libertino, que desacreditasse de Deus, ou fosse um ateu, eu ainda estava debaixo do jugo dessa lei, e essa lei me condenava. Agora, uma vez que eu recebo Cristo, eu entro para dentro dessa nova aliança de uma maneira voluntária, como uma noiva ou um noivo hoje entram de maneira voluntária para um casamento, pelo menos no Ocidente. Sabemos que vivemos aí em épocas de casamentos arranjados, né? Mas hoje as pessoas, enfim, elas vivem essa aliança de uma maneira voluntária. Tá? E o verso 4 vai dizer o seguinte: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim que venhamos a dar frutos para Deus. Então, aqueles irmãos para quem Paulo dirige a carta, eles eram judeus, e eles viviam de acordo com a lei de Moisés. Mas era claro que eles viviam no passado, mas era claro que, mesmo convertidos, havia sempre aquelas pessoas convertidas, cristãos judaizantes, que exigiam que eles cumprissem alguns rituais, como a circuncisão, por exemplo. E essas pessoas buscavam cumprir a lei moral e todos os cerimoniais e ordenanças que eram exigidos. No entanto, quando se converteram, ou seja, quando morreram para a lei em Cristo, por meio do corpo de Cristo, passaram a pertencer a outro marido. O primeiro marido aqui, de uma maneira ilustrativa, foi Moisés. Moisés morreu, não a lei em si. Muitas leis morais ainda são aplicáveis hoje, com toda certeza, em especial os 10 mandamentos. Mas temos muitas leis de Levítico, sobre leis morais, sobre questões de incesto, sobre questões de relações sexuais ilícitas e tudo mais, fazem parte da lei de Moisés, mas fazem parte da nossa lei hoje também. Tá?
Só que morremos para aquela antiga lei. E agora nós estamos debaixo de um outro marido. O que é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, ela está sujeita ao marido, a Cristo. Então, Jesus, ele morreu, e dessa maneira, ele foi submetido a toda a lei em carne e osso, de forma terrena e judaica. Jesus falou o seguinte, que ele cumpriria toda a lei. Nenhum pequeno sinal da lei cairia fora sem ser cumprida. Ele cumpriu toda a lei. E no fim ele morre. E o fato dele ter sido a única pessoa que passou nesse mundo, o Deus homem, e morreu por cada um de nós em Cristo morremos também. Logicamente, aqui tem um sentido espiritual, e para tanto nós não precisamos ser cristãos judaizantes. Aliás, nós não devemos, porque ao fazer isso estamos de alguma maneira nos sujeitando a um marido que já morreu, e eu não preciso mais disso. De outra maneira, ele não poderia cumprir e nem experimentar a promessa de vida feita pela lei. Por isso que ele teve que cumprir tudo, visto que, segundo Romanos e Gálatas, a promessa era de que quem cumprisse tudo, sem o mais leve traço da quebra da lei, essa pessoa viveria. É claro que ninguém conseguiu fazer isso, somente Jesus. O morrer de Jesus tem validade legal para nós. Nós morremos em Cristo. E por meio da fé temos justa participação nela, de modo que quem está em Cristo está morto em Cristo. E uma vez que a nossa aliança em Cristo tem validade legal, nós não estamos numa posição de adultério espiritual, vamos chamar dessa maneira por falta de uma outra palavra, tá? Nós somos plenamente aceitos por Deus, ficando desobrigados a cumprir a lei de Moisés. Toda a nossa responsabilidade diante de Deus foi saldada por Cristo. Se Jesus morreu, ele também ressuscitou a fim de darmos frutos para Deus. Quer dizer, essa última frasezinha aqui do capítulo 4, do versículo 4, mostra que nós não entramos para uma nova aliança para ficar de boa, né? Mas nós entramos para uma nova aliança agora, vivos para uma nova aliança em Cristo, para darmos o fruto para Deus. E o verso 5 diz o seguinte: pois quando éramos controlados pela carne, pelos desejos, pela vontade da carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. E havia pouca força da nossa parte de resistir a isso. Antes de estarmos em Cristo, e mesmo os judeus da igreja em Roma, antes de se converterem, éramos controlados pela carne, vivendo em inimizade com Deus. Então, se fazia o que desse na telha, porque tanto fazia. Um pecado a mais, um a menos, tanto fazia. A lei, ela não conseguia refrear os impulsos da carne. E para o libertino, pior ainda. Para o libertino judeu que não queria ficar debaixo da lei, pior ainda. E não fazia mais do que mostrar. Então, a lei, além de não conseguir refrear os impulsos da carne, ela não fazia mais do que nos mostrar o quanto éramos fracos e pecadores. Ainda a lei, ela faz isso. Quando eu olho para a lei, eu percebo quanto eu tenho dificuldade de, por mim mesmo, agir de uma maneira correta. E por minhas forças eu não consigo, mas pelo Espírito Santo que habita em mim, eu consigo. Então, diante de uma provocação na estrada ou alguma situação muito complicada, eu consigo refrear a minha ira, porque eu não sou mais governado pelo Espírito da carne, né? Mas agora eu sou guiado pelo Espírito Santo. E quando eu caio numa questão dessas? Bom, quando eu caio, nós temos a chance de nos arrepender.
Nós podemos nos arrepender e buscar santificação, de modo que se eu fazia certas coisas no passado, eu deixo de fazer. E, sobretudo, aquelas questões voltadas ao temperamento, eu vou permitindo que o meu temperamento seja controlado pelo Espírito Santo. Até há um livro com esse título, Temperamentos Controlados. Eu acho que é esse o título, tá? Então, as paixões pecaminosas que foram despertadas pela lei atuavam em nosso corpo e o fruto dessa atuação era para a morte. Nenhum fruto da carne ou nenhuma paixão pecaminosa sinalizada pela lei podia dar fruto para a vida eterna, porque em mim mesmo, e Paulo vai falar depois, na continuação, que a gente vai ver na semana que vem, ele vai dizer o seguinte: em mim mesmo não há nada de bom, porque o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço, mas o mal eu faço naturalmente. É necessário compreender que a lei nunca produziu pecado. Isso mas se não houvesse lei, então não haveria pecado, né? Pegando aquela primeira lei que Deus deu, vamos chamar assim, no Jardim do Éden, né? Adão e Eva, então, eles transgrediram uma ordem de Deus, uma lei de Deus, porque houve a lei. Olha, a lei ela sempre serviu para mostrar a nossa fragilidade diante de Deus. Tá? A lei em si ela nunca produz o pecado, mas ela é um holofote que joga a luz sobre aquilo que de fato eu sou, o quanto eu sou pecador, e ela evidencia todo o meu pecado. O Adolf Paul ele diz que pela lei a natureza antidivina explodiu, foi flagrada instantaneamente pela lei. Quer dizer, antes eu andava na escuridão, foi jogado ali um foco de luz, aí eu comecei a perceber as manchas de pecado que haviam na minha vida, toda a sujidade. E agora, por fim, o verso 6, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. A lei nos mantinha prisioneiros, como detentos em uma cadeia de investigação. É assim que a lei agia sobre as nossas vidas. No entanto, agora, uma vez mortos para o que nos prendia, que é a lei, fomos libertados dela. As correntes já não nos prendem mais. E aqui entra uma questão muito importante: viver novamente os aspectos da lei de Moisés como uma forma de eu me manter justificado diante de Deus, significa retornar ao Antigo Egito e viver debaixo do jugo da escravidão da qual já fomos alforriados. A nova vida em Cristo nos dá o privilégio de servirmos de acordo com um novo modelo, o modelo do Espírito Santo. O Adolf Paul diz que novidade de espírito é experimentada vivamente como algo inédito ou sequer imaginado. E naquela lei antiga nós não tínhamos como prever isso. O John Stott afirma que o fato de o cristão estar livre, emancipado da lei, não dá a ele licença para fazer o que quiser. E essa é uma outra grande questão que envolve a graça, né? O pastor Kei Yuasa, na última vez que ele veio para Pompeia, ele falou sobre graça, e ele citou a expressão graça barata do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Tá? O que é a graça barata? A graça barata é aquela pessoa que usa da graça para fazer o que ela quiser. O que ela quiser. Eu estou salvo mesmo, então não tem problema, eu já estou salvo. Tá? E interessante que a graça, ela não nos dá licença para fazermos o que quisermos. Pelo contrário, tá? Eu estou debaixo de um outro Senhor, um bom Senhor, mas que exige ali o fruto para a vida eterna, certo? Então, a libertação da lei não traz a liberdade de pecar, mas uma outra classe de servidão. Nós temos hoje a liberdade para servir e também a liberdade para não pecar. E eu citei no ano passado uma frase interessante que diz que sem Cristo eu não posso não pecar. Eu peco naturalmente. Com Cristo eu posso não pecar. Eu tenho essa condição. Então, em Cristo eu tenho a liberdade para servir
e em Cristo eu tenho a liberdade para não pecar, diferente quando estava apenas debaixo do jugo da lei e tentando ser justificado por ela, porque eu sei que alguma hora ou outra eu vou acabar deslizando, mesmo que for no menor ponto da lei. Tudo bem? Eu quero agora ouvir um pouquinho de vocês, né? O que vocês aprenderam, o que vocês querem destacar, o que vocês gostaram, alguma dúvida, algum comentário, tá? Por favor, está com vocês. Vocês conseguiram entender? Ficou tranquilo? Quando não tem dúvidas, aqui o pessoal entendeu tudo, viu, pastor Marcos? Então, não tem dúvida. Ou não entenderam nada, né? Não entenderam, não conseguiram nem formular uma pergunta, porque não entenderam nada. O centro do texto de hoje é o exemplo que Paulo usa, né? Que Cristo é o noivo, né? É o marido, né? E a igreja é a noiva ou a esposa, né? Então, a questão do adultério. Eu acho que foi uma analogia muito interessante, né? Porque é fácil para entender, né? E é fácil para lembrar também disso, né? Acho que foi muito bom isso aí. Bom mesmo. Quer fazer uma pergunta? Quando a gente fala de farisaísmo, nós estamos pensando no legalismo da época. Quais são as formas de legalismo nos dias de hoje? Existem algumas formas de legalismo bastante explícitas. Por exemplo, algumas igrejas têm a questão do vestuário. Tá? A mulher não poder cortar o cabelo, a questão da roupa comprida, são formas de legalismo. Uma outra forma de legalismo que eu percebo é, por exemplo, a mulher não poder ser pastora. Para mim é uma questão de legalismo. Porque em nenhuma parte da Bíblia nós vemos alguma indicação, né, nem implícita, nem explícita, que a mulher não possa ser pastora, né? Então, para mim, a questão, por exemplo, hoje da mulher não poder ser pastora, para mim é a forma mais flagrante de legalismo. Tá? Que é uma questão judaica, né? De fato, dentro da cultura do contexto judaico, a mulher não tinha muita voz naquele período, né? E Paulo está escrevendo dentro de uma cultura judaica. Mas hoje nós vivemos uma cultura ocidental, né? Como é que Deus poderia condenar uma pessoa por falar, por evangelizar, né? E há uma coisa bem interessante, que isso já era discutido na minha época de seminário, porque entre alguns batistas o pastoreio feminino ele é tranquilo, mas dentro de alguns meios não. E uma das questões era a seguinte: a missionária vai lá, ela pode ser missionária, então ela vai, evangeliza, inicia ali um ponto de pregação, esse ponto de pregação vira igreja, e ela começa a aconselhar casais, né? E as pessoas são convertidas. Na hora de fazer um casamento e batismo, tem que chamar o pastor, porque ela não tem autoridade. É uma forma de legalismo. Né? É uma forma de legalismo. Tá? Por que a mulher não pode ser pastora? Tá? Para mim, hoje é a forma mais flagrante, é uma das coisas que
que eu vejo assim discussões muito acaloradas, muito mesmo. Não sei, me ocorre essa, será que tem mais algumas? O que vocês acham de outras formas de legalismo aí, que a gente vê hoje nas igrejas? De uma maneira geral, tá? Os fariseus se achavam superiores, né, pastor? Aquela oração, eu não sou como esse cara aí e tal, não é? Acho que existe muito isso hoje na igreja também, né? Somente os crentes mais antigos em relação aos mais novos, né? E porque, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, e o outro não faz nada e tal, tal. Inconscientemente, acho que muitas vezes existe isso aí, não é? Essa questão de estar julgando, né? Acho que isso também, isso é meio disfarçado aí, mas pode estar existindo aí, né? Bem disfarçado, talvez ninguém admita, né? Mas que às vezes acontece no coração da gente, né? Com certeza. Pastor Marcos, Sim. quando fala em legalismo, me vem um pouco de um sinônimo, né? Que seria, acho que, me vem sensação de inflexibilidade, né? De rigidez. Me põe a pensar assim, né? Por que é tão difícil ser inflexível, né? Claro, tem coisas que a gente não pode, né? Tem coisas que não devem ser mudadas, são absolutas, mas tem casos como esse, né? Que você citou tipo, né? Dentro da igreja, que acontece, coisas que não são ilegais nem erradas, né? Mas por que existe tanta rigidez, né, em alguns aspectos, em questões de usos e costumes também, né? Por que é difícil, não sei, dá uma sensação de controle também, medo de perder o controle, talvez. Medo de perder o controle, Nami, e talvez porque o ser humano ele gosta de ser escravo. Ele, em certo sentido, gosta de ser escravo. Ele gosta de ser controlado. Os dois lados, então, né? Tem um que gosta de controlar e outro que precisa, né? De repente, de controle. Só para pensamentos que vieram compartilhar com vocês. Mas o caminho é por aí mesmo. Mas ainda a pior face do legalismo, existe aquele tipo de legalismo em que a pessoa ela exige que os outros fazem porque ela faz também, né? Que é o caso ali do fariseu e do publicano. Ele, de fato, né? Tanto é que a síntese de uma pregação que certa vez eu ouvi é assim, olha, sejam na conduta, né? Como fariseu, sejam aquilo ali, mas na maneira de se apresentar a Deus, seja como um publicano, né? Eu acho que isso é uma boa medida, né? Uma boa medida. E aí só para complementar, mas o pior lado do legalismo ainda é aquilo que Jesus cobra lá em Mateus 23, se não me engano. Assim, vocês fariseus, vocês cobram coisas que vocês não tocam nem com o dedo. Aí é pior. Né? Aí é bem pior. Pastor? Sim. Você acha que a idade para o batismo pode ser entendida como legalismo também? Não o batismo em si, a idade em que se é batizado. Questão das crianças serem batizadas ou a pessoa que realmente se converte é batizada. Você acha que isso pode ser entendido como legalismo? Olha, a questão da idade do batismo, Pedro, a história já experimentou vários formatos, inclusive na questão de idade. Por exemplo, na igreja primitiva, havia uma compreensão de que depois do batismo a pessoa não podia mais pecar. Não podia mais pecar. Isso é história do cristianismo, tá? Então, alguns deixavam o batismo para um pouquinho antes da morte. O cara estava vendo que a passagem dele estava sendo tirada ali, ele ia lá e se batizava para não ter possibilidade de pecar. Tá certo? Tem crianças de 6 ou 7 anos que teria maturidade para se batizar. Teria.
Eu já conheci crianças com maturidade. A gente meio que convenciona, né, pastor Guto, acho que 12 anos, né? É uma convenção, eu não diria assim um legalismo, tal, mas é uma convenção por quê? Porque se você deixar a idade aberta, às vezes a criança não tem maturidade, os pais vão querer lá levar a criança para ser batizada, né? E ela ainda não tem esse discernimento, tá? Lembrando que o que salva não é o batismo, nem a forma do batismo. O que salva é Jesus Cristo. Ele que salva a gente. Uma vez nós temos fé nele, tá certo? Então, eu não entenderia, porque, sei lá, eu acho que se surgisse uma criança ali com 10 anos, né, na nossa igreja mesmo, mas que é notoriamente capaz de discernir o certo e errado, que tem uma vida cristã, assim, exemplar, eu acho que batizaria, viu? Não sei se já aconteceu, mas eu particularmente, eu não viria problema. Né? Mas uma questão de convenção, tá? A gente acaba, né, fazendo isso acima dos 12 anos. Deixa eu só esclarecer, então, essa questão da idade, né? Bom, não está escrito isso em lugar nenhum, nem nos nossos documentos, nem na Bíblia, que é 12 anos. Mas é uma idade em que a gente estabeleceu por entender algumas coisas, né? Primeiro, que a fé deve preceder o batismo, né? A fé tem que ser anterior ao batismo. Para ser batizado, a pessoa tem que estar muito consciente de que é aquilo mesmo que ela quer, do Deus que ela crê, que é Jesus Cristo. Deve ter a certeza de que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Crianças com menos de 12 anos têm essa possibilidade? Claro que tem, né? A gente conhece muitas crianças que são, às vezes, até mais maduras que muitos adultos, né? Mas a gente entende, assim, dentro do desenvolvimento da criança, que com 12 anos ela está naquela fase de transição de criança para pré-adolescente, para adolescente, né? Que é um período em que ela já, a sua formação do caráter e moral já praticamente já tá formada, né? Então, ela tem a capacidade de decidir por si só. Outra coisa é que o batismo é uma decisão pessoal, não é uma decisão dos pais sobre a pessoa, né? Ela é uma decisão pessoal. Então, é por isso que nós não batizamos bebês, né? Porque os bebês, a gente não tem como saber se ele conscientemente deseja ser batizado, né? Então, nós não batizamos. Nós batizamos pessoas somente conscientes disso. Então, por isso que fica por volta dos 12 anos. Eu já fiz batismo de 11 anos? Já, né? Menos que isso, eu acho que eu não fiz ainda, né? Mas se surgir e os pais comprovarem a maturidade da fé da criança e o desejo, né, pessoal dela, nós não temos problema, né? Agora, a gente estabelece ali por volta de 12 anos para não ficar assim tão aberto, né? Aí, de repente, tem pais que falam, meu filho tem 5 anos, eu quero que seja batizado, porque ele já é e tal. A gente não sabe se é mesmo, né? Então, é por isso, tá? Bem respondido, né, Pedro? É isso aí. Obrigado pela resposta. Mais alguma questão? Pastor, estão me ouvindo? Tá. Só não estou te enxergando, mas estou te ouvindo. Tá. Deixa eu abrir a câmera aqui. Opa. A questão do legalismo. Então, como você citou aí, né, sobre a questão das mulheres como consideradas como pastoras. Então, a cultura judaica ainda prevalece, então, né, nesse aspecto, né, porque, pelo que eu estudei um pouco, né, os judeus consideram a mulher como uma pessoa que é subordinada, né? Então, considerando isso, então até hoje essa cultura judaica prevalece no nosso meio.
Seria isso, né? Pelo menos nesse aspecto, sim, porque eles pegam literalmente a questão ali das orientações, das lideranças e tal, e aplicam para o mundo ocidental de hoje. Tá? Então, pelo menos nesse, mesmo que inconscientemente, sim. Tá? Mas houve líderes, mulheres no passado, né? Inclusive dentro do cristianismo primitivo. Tá? O problema é que às vezes a história não mostra. Né? Existe não somente uma questão de judaísmo aí, Diego, mas também questão de machismo, sobretudo no nosso tempo. Tá? Só para esclarecer também, a Igreja Holiness do Brasil aceita o ministério feminino. Tá? Nós temos pastoras, né, dentro do nosso quadro de obreiros. Foi uma discussão, o Gilson deve lembrar bem disso, né? Foi uma discussão muito grande dentro da denominação, mas nós reconhecemos, sim, inclusive foi domingo retrasado, né? Que eu e a Nama, a gente foi até a Dracena para dar posse a uma pastora, a pastora Eliana, né? Então, nós reconhecemos, ok? Aliás, tem diversas pastoras na Igreja Holiness, né? Que o pastor Guto não estava naquela hora quando eu expliquei o assunto, né? Sobre a questão do legalismo, né? E eu citei, né, que a forma, por exemplo, hoje de uma forma de legalismo é não reconhecer as mulheres como pastoras, né? E, de fato, muitas igrejas não reconhecem ainda hoje, tem, em algumas denominações, brigas bem acaloradas sobre esse assunto, né? Aí o Diego, eu nem saberia dizer se é tanto pela questão do legalismo judaico em si, ou se é pelo machismo, viu? Eu tendo a pensar no segundo aspecto, e aí se faz um uso da Bíblia, alguma coisa que a Bíblia, inclusive, omite, né? Para dar sustentação a uma crença, tá certo? Tá certo, legal. Eu creio que tenha também uma parte da cultura judaica, porque eu penso assim, quando o ser humano não tem lei, ele não tem uma lei escrita a ser seguida, ele vai pelos costumes, né? O que ele aprendeu desde criança, né? Então, eu acho que a cultura influencia, sim. Perfeito. Mas, Gente, pastor, sim, pode falar, Esther. pastor, mas eu vejo assim, que tem situações, tem igreja que é liderada por mulher. Eu acho que tem muitos homens que não iriam, principalmente nas igrejas pentecostais, talvez, por causa de ser uma mulher dirigindo. E eu vejo assim, que tem muita coisa que a mulher sozinha, ela não consegue muitas pressões que um homem consegue. O homem, às vezes, ele é mais frio, e aguenta muitas pressões que a mulher não aguenta. Então, não sei. Ô, Esther, eu não sou frio, não, tá? Eu não sou frio. Não, mas que nem, tá certo que agora... Eu já vi o Guto chorar também, tá? Mas não é pelo chorar. Mas que nem agora, eu vejo assim, que tem muitas mulheres que estão sendo diretoras, presidentes, ou assim, que têm capacidade. Mas agora a igreja, ela tem tantos problemas, que eu não sei, eu como mulher, eu não aguentaria aguentar sozinha esses problemas. Então, eu não sei, eu acho que é complicado. Eu acho que é complicado ser uma mulher sozinha dirigindo uma igreja. Particularmente, é o meu pensamento. Pode todo mundo aceitar, mas eu particularmente acho isso. Eu acho que o Guto e mesmo o Gilson já foi também da DC, eles vão ter mais até experiência de falar sobre isso do que eu mesmo, que visitar igrejas que foram pastoreadas por mulheres, né, o que são, né? Mas aí nem sempre, tá? O problema está na mulher, às vezes está na maneira como o homem olha para a mulher. Como um ser mais frágil, como alguém que não teria essa competência, né?
Mas aí eu vou deixar mais uma vez para o Guto falar um pouquinho. É claro que o Ministério Pastoral Feminino não era o ponto aqui, né? Mas, bom, já que entrou nessa questão, talvez aí uma questão de curiosidade, talvez o Guto poderia dar uma palavrinha sobre como ele percebe essa questão aí nas igrejas. Preferencialmente, é claro, a gente gostaria que casais, né, de pastores pastoreassem as igrejas, né? Agora, em alguns casos específicos, realmente tem, né, pastoras dirigindo uma igreja. Geralmente, elas vão para igrejas menores, com uma demanda menor também. A gente entende que existe, sim, uma limitação, né? Por exemplo, como que uma pastora solteira, né, sozinha, vai aconselhar um casal que está em crise, por exemplo, né? Ela pode até aconselhar, ela pode até ter teoria, ela pode ter um monte de coisa, mas ela não tem a prática nesse sentido, né? Mas também não é impossível, né? Porque ela tem o respaldo da palavra de Deus, né? Então, mas assim, a gente vê limitações também em muitos casais, né? Então não é porque está sozinha, ou às vezes já aconteceu de ter um pastor sozinho, solteiro também, né? Tem a sua limitação. Agora, qualquer outro pastor, seja casado ou não, também tem as suas limitações, né? Mas, assim, geralmente, as pastoras, elas atuam debaixo de uma equipe pastoral, né? Ou em igrejas com demanda menor, né? São igrejas menores, tá? Então, só que o que a gente não faz é falar assim, olha, a mulher não pode ser pastora, né? Não, negar o chamado dela, negar a consagração dela. Nós não fazemos isso, né? A mulher solteira vem e fala, olha, eu tenho um chamado pastoral, um chamado de Deus, né? E a gente vê muitas pastoras que realmente a gente percebe isso e tem feito um trabalho assim maravilhoso, né? Outras vão para igrejas maiores, ficam dentro de uma equipe pastoral e tem uma atuação fantástica também, né? Então, é nessa questão, tá? Muito bem. Gente, vamos finalizar? Pastor Guto, pode concluir aí com uma oração? Claro, vamos orar. Deus, muito obrigado por este retorno às aulas. Obrigado porque neste período, Deus, tanta coisa aconteceu, inclusive com o nosso professor Marcos Roberto. Ó Deus, obrigado porque ele está bem, recuperado, curado, ó Deus, e pronto para retomar a sua caminhada ministerial na área de ensino, pastorado. Muito obrigado, Deus, por ter salvado a vida do Marcos Roberto, Senhor. Nós somos muito gratos a Deus, porque a tua graça se manifestou sobre a vida dele, Deus, e é tão bom vê-lo bem e recuperado, Deus, e nós te glorificamos por isso. E obrigado por essas aulas, que possamos continuar, Deus, com muito afinco, Deus, em aprender mais da tua palavra, Senhor, Deus, e que também mais pessoas da igreja possam se juntar a este grupo, Deus, para estudar, Deus, e entender melhor aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor nos dê um ótimo domingo com as nossas famílias, com tudo aquilo que temos que fazer ainda hoje também. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Marcos, só dar parabéns aqui para o Honda e Assumi, ganharam netinha ontem, né? É mesmo. Parabéns, viu? Parabéns. Deus abençoe muito a vida da Maia. Netinha japonesa? Do Japão, né? Olha, e ela é bonita igual o vovô, viu? Deve ser. Meu Deus. Pareceu o vovô.
Esse Mas, vovô viu, é bonita que nem o vovô, quando o vovô era bebezinho, é isso? Mesma idade. Eu acho que é isso mesmo, viu, pastor? Nos meus bons tempos. Obrigado, Nami. Obrigado. Parabéns. Alegria, viu? Pena que Alegria. conhecer a netinha. A né? gente não vai esse ano. Que pena. não. Desistimos, na sexta-feira a gente desistiu de ir para lá. Poxa. Oh, Ainda bem que tem internet, né? Dá para. Mas é interessante, né? Nenê nasce banguela, careca, gordo, e é bonito, né? Agora a gente adulto, se fica careca, banguela e gordo, aí é feio. Uma informação cultural. No Japão, em época de pandemia, ninguém pode visitar a mãe e a criança. Nem O pai. Então, o pai o Flávio só vai conhecer a filha quando ela sair do hospital. quando ele for buscar. Aí ele mandou uma foto deles lá de fora da rua, fazendo um tchau, assim. Eles vão visitar, aí a Mica fica na janela, né? E eles ficam na rua, ficam lá. nossa! Essa é a cultura da prevenção, né? Exagerado, mas paciência. Puxa, isso é novo. Nem o pai conhece a filha ainda. Significa que o pai é dispensável, né, Gilson? Mas foi bonitinho, porque assim que nasceu, a primeira oração que a Maia recebeu foi do irmão, o Jun que orou por ela. Que legal. Que É lindo. muito legal. Bom. Um aviso aos navegantes, é melhor ter criança no Brasil, que aí o pai pode conhecer logo. Pode até acompanhar o parto, né? É verdade. Tá bom, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada. Boa semana, Obrigada, gente. pastor. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Boa semana. Obrigada.